canto no Brasil, onde mora a poesia, onde reina a harmonia, vive um povo feliz. Há um encanto nessa terra, no sorriso dessa gente tem um quê de sonhar, ver a vida diferente. Vejam. Aracaju é uma das primeiras cidades planejadas no país. Foi fundada por Inácio Barbosa, presidente da província, em 1855, para ser a nova capital, graças à sua posição geográfica, às margens do rio Sergipe e com melhor acesso ao mar. Aracaju, meu desejo é ver o mundo falando do meu amor por você. Até então, a capital dos sergipanos era São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil. A povoação começou na colina do Santo Antônio e por onde fica o bairro industrial, e logo se expandiu na direção do centro histórico. A partir daí, entrou num ritmo frenético de desenvolvimento, até se tornar a movimentada região metropolitana que conhecemos hoje, com quase 1 milhão de habitantes. Apesar do progresso intenso, guarda costumes e a tranquilidade de cidade pequena, sendo apontada em 2009 como a capital que tem uma das melhores qualidades de vida do Brasil. Aracaju, de alguma forma, ele centraliza e reflete um pouco o desenvolvimento do conjunto do Estado. Como eu comecei falando, desde os anos 70, Sergipe teve um conjunto de investimentos que poucos estados do Nordeste tiveram, proporcionalmente ao tamanho do Estado. Não é? Sergipe recebeu grandes investimentos na exploração de petróleo e gás natural, na área de fertilizantes, né, na área de cimentos. Né? Sergipe é o maior produtor de cimento do Nordeste, um estado relativamente pequeno. Ou seja, o nosso subsolo, os nossos recursos minerais são a dádiva que deu esse diferencial para Sergipe. Tá certo? Isso permitiu que surgisse, principalmente aqui em torno de Aracaju, né, principalmente na capital, uma cidade com a renda média, em geral, mais elevada do que as outras capitais. Salvo engano, eu acho que Aracaju só está, em termos de renda média, só está abaixo de Recife, dentro da região Nordeste. E isso não só permitiu que surgisse um padrão de urbanização mais alto, como também o próprio poder público pôde contar com um volume de recursos para manter a cidade com certo padrão de urbanização. Sua economia tem forte participação nos 3 setores. O comércio, que se espalha do centro até os bairros, desde as lojas tradicionais até as novas galerias, e shoppings, surgidos nos últimos anos. A indústria também representa um percentual importante, concentrada num distrito industrial localizado na Zona Sul. Mas é o setor de serviços que tem alcançado significativo desenvolvimento, graças aos inúmeros investimentos realizados no turismo. Afinal, essa beleza banhada por rio e mar oferece dezenas de quilômetros de praias marítimas e fluviais. Sua rede hoteleira, formada de grandes e médios estabelecimentos, vem sendo incrementada à medida que aumenta a demanda de turistas de outros estados e até do exterior. São 3 orlas consideradas cartões postais: a Atalaia, Bairro Industrial e a Orla Pôr do Sol do Mosqueiro, no litoral sul. Esse grande espelho d'água, presente em todas as regiões, conta com 3 grandes pontes que tornam a cidade ainda mais bela. São as pontes da Coroa do Meio, da Barra dos Coqueiros e do Mosqueiro.
Os passeios de catamarã pelos rios Sergipe e Vaza Barris são verdadeiras delícias. A Ilha dos Namorados e a Croa do Goré estão no roteiro que encanta aracajuanos e turistas. Um dos atrativos aqui da Croa do Goré é o sub, esse pranchão que a gente tem que se equilibrar e remar. Eu que sou marinheira de primeira viagem, não sou boa equilibrista, consegui mais ou menos, né? Eu acho que você também consegue. Excepcional, né? Fora das expectativas que a gente tinha antes de chegar até aqui. Não só a Croa do Goré, mas outros pontos turísticos que eu já visitei. A Croa do Goré pra gente virou nosso paraíso. E aí todas as pessoas que vêm visitar, a gente traz pra cá, pra conhecer. Porque é o passeio certeiro e todos gostam. A Ilha dos Namorados é um banco de areia que fica entronizada entre o Oceano Atlântico e o rio Vaza Barris. E lá tem uma estrutura nossa montada só para receber os nossos clientes. Áreas de futebol, frescobol, peteca, redes subaquáticas, boias e um banco de areia imenso para o pessoal explorar. Mas não é só de praia que vive essa cidade considerada uma das mais bonitas do país. Parte da riqueza cultural de Sergipe está guardada em museus, como o Olímpio Campos, na Praça Fausto Cardoso. Ao Museu Olímpio Campos nós temos um referencial muito forte da história republicana e até da arquitetura da chamada Renascença sergipana. Nós tivemos um momento que houve todo um redirecionamento da arquitetura e o palácio então ganhou esse ar eclético, né, neoclássico, e só aquela zona já devia ser musealizada como museu a céu aberto. Ao lado disso, uma das histórias mais tristes de Sergipe aconteceu em 1906, com a tragédia Fausto Olímpio, e o palácio foi cenário disso. E nós temos lá também um acervo riquíssimo da pinacoteca, o mobiliário mesmo, como as terreiras. Então, assim, muito, muito, muito rico. Temos também uma maquete onde a Aracaju dos anos 40, que foi escrita e retratada por Mário Cabral no roteiro de Aracaju, está ali colocada como uma reflexão. Ao lado disso, o museu também tem uma rica biblioteca, mais ou menos uns 3 mil livros. Não é rica na quantidade, mas na qualidade da biblioteca. Pertenceu a um grande intelectual chamado Manuel Cabral Machado, que faz 100 anos agora, este ano, e que foi vice-governador do estado. Era político, era jurista, poeta, cientista político, um grande sergipano, um homem muito reto. Então, assim, era um homem dos grandes arroubos, que está lá, assim, imperando, né, o seu nome na biblioteca. E ao lado disso, toda a história republicana está ali retratada, né, através da iconografia, os espaços. E é um museu hoje que é também um local de reflexão da nossa política, dos sujeitos sociais. Ali na frente, por exemplo, muitas das reivindicações do povo sergipano tinha lugar ali. As decisões saídas do Olímpio Campos. Então, esse nome é um nome que está muito atrelado à história política toda do século XX. E o moderno Museu da Gente Sergipana, considerado por especialistas um dos melhores do Brasil. Impressionante a riqueza desse museu, muito bem pensado, é um museu interativo, é um museu que atrai, são as coisas do povo. Ao lado disso também a outra memória mais, digamos, mais clássica, mas tudo está aqui retratado de uma forma muito plástica, a museologia belíssima, a museografia linda. E também uma coisa interessante, que eles trabalham com a reflexão das crianças que vêm aqui e estudam. Então, tem os nossos aspectos, a ecologia, tem a literatura, tem a arte popular, tem o folclore. Então, esse museu realmente é um dos melhores do Brasil, por que não dizer do mundo, nessa linha. Foi criado realmente com muito amor e é um dos grandes atos da gestão Marcelo Deda. Ele realmente deixou o Museu de Olímpio Campos e esse
como duas marcas importantíssimas da sensibilidade dele enquanto intelectual, enquanto estadista. Porque o museu é um formador, não é só informador. O museu que informa só não tem muita, digamos, resposta, mas o museu que forma, que faz refletir, que pede dos alunos que depois escrevam o que eles viram, falem, comentem, dramatizem. Então, esse museu em especial, ele tem uma proposta educacional muito, muito importante. Além do espaço ser lindo, aqui foi uma escola, né? Então foi o Ateneu Sergipense, e aqui muitos intelectuais são egressos daqui, né? Sergipe era considerado por muito tempo um ninho de águias. Nós tivemos muitos intelectuais que emigraram e brilharam lá fora. Tobias Barreto, Gilberto Amado, Mário Cabral. Então muitos deles, né, são sergipanos e que aqui são tratados com a delicadeza que precisa e com a pertinência de se passar para essas gerações da agora, que eram os homens que formaram a nossa sergipanidade. Então eu acho da maior importância a acolhida, por exemplo, da figura do Zé Peixe, o nosso herói, né? Então, assim, em tudo há um cuidado de zelar pela nossa sergipanidade. Quer dizer, nós passamos a ter orgulho por tudo isso que vemos aqui. É o nosso espelho cultural, este espaço. Uma cidade cantada em prosa e verso por muitos dos seus poetas, como a canção Mercado Tales Ferraz, uma espécie de hino boêmio dedicado a um dos antigos mercados da capital de Sergipe. No céu de estrelas, converso com a lua, no chão de marquises, deito minha alma, nas bancas de peixe, nos talhos de carne, eu canto meu povo do Tales Ferraz. Na verdade, são 3 grandes mercados centrais que reúnem uma vasta amostra das raízes e do modo de vida sergipanos. O artesanato típico do barro e das rendas, das peças de madeira, da fibra e dos bordados. Uma cultura que se renova baseada nas tradições. A alegria das cores no mercado de hortifruti, com variedades que fazem deste lugar um pedaço único na diversidade de frutas, legumes, verduras, plantas, flores e temperos regionais. Um pouco mais adiante, os saborosos doces caseiros, licores e queijos de várias espécies. E nos restaurantes de comida caseira do Mercado Central, com pouco dinheiro, é possível saborear aqueles famosos ensopados que só existem em mercados. Aqui no restaurante do seu Zé Américo, por exemplo, tem esses ensopados. Seu Zé Américo, que é sanfoneiro conhecido em Aracaju, mas antes de falar de música, eu quero que o senhor fale pra gente qual é o prato carro-chefe aqui do seu restaurante. O carneiro grisado com arribacão, né? A nossa sarapatel de porco, né, com o feijão tropeiro, que é muito procurado, né? E o pirão de jabá, que não vai farinha, é feito de batata, charque e arroz. Ele também é servido com carne do sol, com linguiça. Também é servido com o carneiro grisado, o boi grisado. É um prato tradicional, nosso pirão de jabá que não vai farinha, né? Às vezes os fregueses fazem meio pirão e meio arribacão, né? E tem o meninico de carneiro que é servido sempre. Esse é famoso? Esse é famoso. Aí é com a tradicional farofa, o vinagrete e o arroz, né? E meninico porque ele é preparado assim, peças pequenas? Coisas, as coisas de carneiro, né? No caso, como é que dá o nome mesmo? Os miúdos. Os miúdos. Do carneiro, ele é feito o amarradinho e dá o nome de meninico também, entendeu? E é um sucesso. É um sucesso, é casa cheia, entendeu? Agora eu quero que o senhor mostre pra gente um pouco da sua música. O senhor que é sanfoneiro conhecido aqui em Aracaju e que gosta de
tocar principalmente para homenagear a cidade. Homenagem à nossa cidade, Aracaju, 161 anos, né? O que o senhor vai tocar? A Gatinha do Nordeste. Cidade linda. Toca então. Linda, 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 Aracaju. É uma cidade linda. Linda, linda, Aracaju. É uma cidade linda. Olhando do alto se vê cidade em formato mulher. Seu rosto é barril de atalaia, seus cabelos o rio coxim, seu pescoço é na cimenteira, o seu busto é barril São José, peito direito é nas 4 bocas, peito esquerdo em do Paletim, braço direito a rua da frente, braço esquerdo passar no terminal, sua barriga é o centro da cidade. Seu coração fica na catedral, o seu umbigo, rodoviária velha, perna direita, barril industrial, perna esquerda, vai na Palestina, e a luz dos teus olhos, a noite ilumina, qual é a cidade? Te olhando de cima, parece uma moça nua, por sinal muito linda, qual é a cidade? Te olhando de cima, parece uma moça nua, por sinal muito linda. Linda, linda, Aracaju. É uma cidade linda, 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 Aracaju. Com certeza é uma cidade linda. Um abraço a todos vocês, nordestinos e brasileiros. E no mercado de Aracaju tem também, é claro, puquecas, peixadas e diferentes frutos do mar. Mas é o caranguejo que em Aracaju virou um monumento na orla de Atalaia, um símbolo delicioso da suculenta culinária sergipana. Aqui, o caranguejo ganhou uma passarela inteira de bares e restaurantes que celebram os diferentes tipos de preparo do crustáceo. Mas, digamos assim, Aracaju é a capital do caranguejo. O sergipano tem a cultura do caranguejo. Aqui o sergipano usa perfume francês, roupa de marca e vem para os bares quebrar caranguejo. Entendeu? Assim vende caranguejo no Maranhão, se vende caranguejo no Fortaleza, mas Aracaju é obrigação você ter caranguejo, independente que você seja um restaurante que tenha vários tipos de comida, mas se você não tiver caranguejo, minha amiga, você vai ter dificuldade de vender. Então, digamos assim, caranguejo é o aperitivo, é o prato principal, é a entrada de um restaurante, somente o restaurante localizado na passarela do caranguejo. A passarela do caranguejo é um ponte onde a juventude sergipana e os turistas confraternizam de noite ou de dia. Coisas de uma capital que é centro político e econômico da vida sergipana e tem na cultura a força de escritores como Francisco Dantas, autor do celebrado romance Coivara da Memória, e do premiado Antônio Carlos Viana, relacionado entre os principais contistas brasileiros atuais. Aracaju comparece desde o meu primeiro livro, né, que foi Brincar de Manja, que já tem muito tempo, foi de 74. E Brincar de Manja é uma brincadeira que só tem mesmo aqui em Aracaju. Em outros lugares o nome é diferente, eu não sei, sabe, mas ninguém conhece como Brincar de Manja, parece que é pega-pega, mais ou menos assim, né? Então, o que cerca, assim, as minhas personagens é muito cenário aracajuano, sobretudo de um Aracaju que está desaparecendo, que é o Aracaju rural, que ainda havia na década de 50 e 60, né? Então, essa Aracaju eu trago para os meus contos, sempre, né? Mas também já existe, numa fase mais atual, outros contos, já existem outros contos em que Aracaju também comparece com pessoas geralmente mais velhas, idosas, entendeu? Tem um que trata de uma mulher que está no asilo e que, na minha cabeça, é o asilo Rio Branco, aquele da Avenida Hermes Fontes. A escola, a cidade, as ruas como eram antigamente, de areia, né? Onde eu morava na rua Riachuelo, que hoje é um trecho depois de Salesiano, e era areia. Hoje em dia está tudo asfaltado, né? Mas está tudo lá. Sabe, quem quiser fazer uma geografia de Aracaju, lendo meus contos vai conseguir, entende? Uma cidade brejeira e prosaica
que já foi tema de longa-metragem exibido no Brasil e na Europa. O filme A Pelada, rodado nas ruas de Ará. Lá vem o dia despertando a natureza, vou seguindo a correnteza, na incerteza de chegar. Dia após dia, noite e dia sem cessar, tanta dor, tanta agonia, eu assim não vou ficar. Eu quero o cheiro das manhãs da minha terra, ver o sol nascer na serra. São inúmeras as canções que cantam a beleza, a vida simples, o jeito de ser aracajuano. Na praia de Atalaia, mirando as ondas do mar. Mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar, mirando as ondas do mar. Eu vou começar com Paulo Lobo, cantor e compositor aracajuano, apaixonado pela cidade. Paulo, como é que se explica essa questão de que essa paixão pela cidade pulsa muito mais forte em alguns artistas que em outros? Eu acho que eu sempre tendi para MPB, né? Eu nunca fui assim um cara de, por exemplo, pop rock e tal. Eu gostava mais desses artistas dessa geração que hoje já estão lá pelas 70, né? Chico, Caetano, Gil, não sei o que, não sei o que. E eles tinham, cada um modo deles, um amor pelas cidades deles, né? Caetano e Gil com a Bahia, Chico Buarque com o samba carioca, o malandro carioca, aquele negócio todo. E mal a gente vai seguindo os nossos ídolos, né? E eu aí comecei também nesse caminho, vou falar da cidade dos outros, não, vou falar da minha. E aí comecei desde as primeiras músicas, já gostava de citar alguma coisa de Sergipe, alguma manifestação que colocasse aquele formato de música popular mais adequado para a cidade da gente, para a realidade cultural, né? Então, assim, tem gente que pega modelos mais internacionais, vamos dizer assim, né? Tem uma garotada que, acostumou pegou uma... Meu filho tem 16 anos. Ele hoje toca rock, gosta de rock pra caramba. Então, essa coisa da cultura local não é muito da realidade deles. Uhum. Mas eu, desde pequenininho, meu primeiro disco que eu comprei, com minha mesada, assim, né? Eu tinha poucos anos, eu era garota. Foi Tropicália, que era o Gil, Caetano, Tom Zé, Gal Costa e tal, não sei o quê. Então já tinha um negócio aí meio estranho. Aí. Quantas músicas você já compôs para Aracaju? Para Aracaju, de um modo geral, assim, não no sentido literal de falar a palavra nem exatamente a cidade, né? Mas um tema que remeta, uma coisa, umas 40, mais ou menos assim. 40? Que tenham a ver, né? Por exemplo, você talvez necessariamente não precise nem falar do nome de nada que tenha a ver com a cidade, mas o ritmo tá ali. A inspiração. Exato, uma coisa que tem. Agora tem uma que é a principal, que é Ruas de Ará. Que as pessoas conheceram mais. É uma música bem urbana, né? Porque... O nome já diz, né? Já me incomodava um pouco quando tinha... Eu via que não tinha uma música que dialogasse com uma galera mais nova mesmo, assim, né? Tinham músicas bonitas pra caramba, do Cláudio Miguel, que é meu amigo, que eu adoro, que é uma música que todo mundo conhece, Cheiro da Terra. Tinha a música do Vilela, que era um compositor já falecido hoje. Músicas lindas e tal, mas assim, eu sentia que elas não dialogavam com as novas gerações, né? E aí eu tenho um amigo, na época que estava curtindo programação de baterias, já tem 16 anos, né? Aquela coisa de samplear, não sei o que e tal. Aí, vamos fazer uma releitura aí dos Guerreiros, que é o grupo folclórico, né? Que é uma parte da música lá. E vamos programar essa bateria, fazer uns samples aí, parará, vamos brincar com essa linguagem e colocar uma coisa para Aracaju. Aí foi surgindo meio como, na minha cabeça mesmo, mais como uma encomenda mesmo, para mim mesmo, né? Pode dizer que o estilo de Ruas de Ará é qual? Ela é uma coisa, musical. Não dá nem para definir muito assim, ela entre um Ijexá e um funk, é uma coisa meio funkeadinha assim, mas com uma pegada muito sergipana por causa da percussão. Pedrinho Mendonça colocou ritmos
instrumentos de percussão locais, né? Tem muita coisa de tambor, tal, que tem umas pegadas de grupo folclórico, tem o próprio ritmo do guerreiro que está no meio da música lá. Então a mistura é bacana. E essa paixão por Aracaju também já te levou a ter outras experiências profissionais em outras áreas? É verdade. Editou uma revista? Exato, é. Na época que eu lancei esse disco, foi em 2000, eu fiz um programa, eu fui chamado para fazer um programa numa outra TV, a cabo, chamado Rua Gerá, a ideia era contar a história de cada uma das ruas de Aracaju, né? Cada programa uma rua? Era, cada programa uma rua. Nossa cidade, cenário da ponte, entre o velho e o haverá. Tem gente que é a terra, tem gente do mangue, todo dia nas ruas de Ará. Tem velho safado, tem beijo molhado, tem deputado Marajá. Tem rico que é pobre, tem preto que é nobre, todo dia nas ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Esta é Aracaju, a capital dos sergipanos, joia do Nordeste e encanto dos brasileiros e dos estrangeiros que a conhecem. Aracajueiro, Aracajuá, dança do guerreiro, ruas de Ará. Aracaju